Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontras na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao meu Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Monte Alverne de Brasília, neste sábado, que temos a palestra pública encerrando as atividades do dia. Hoje contamos com a presença do nosso irmão Francisco Araújo, trabalhador do Centro Espírita Chão de Flores, com o tema Hospital, que é uma poesia do Espírito Adelino, que encontra-se no livro Antologia dos Imortais, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Damos as boas-vindas também, mesmo que à distância, aos irmãos que estão em suas residências e aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Vamos passar de forma rápida as atividades que estão em andamento aqui no Monte Alverne e, em seguida, passaremos a palavra ao Francisco, que também trouxe o nosso irmão e amigo Rubens, que tocará algumas melodias no violão. Na segunda-feira, às 20 horas, aqui no auditório, temos o estudo das obras de André Luiz, sob a direção do nosso irmão Luiz Cláudio, e também esse estudo é feito online. Na terça-feira, temos o trabalho de passe e meditação no Anel de Luz, como chamamos carinhosamente a localidade aqui dentro do Monte Alverne. Temos o Bazar Meimei, a farmácia fitoterápica e o atendimento fraterno com o nosso irmão Diego. Nas quartas-feiras, o trabalho de cura aqui no auditório, que no momento, devido à situação social que atravessamos, está sendo feito à distância. As pessoas interessadas nessa atividade da cura mediúnica devem comparecer aqui aos sábados, que após essa palestra pública é preenchida então a ficha com os dados para que na quarta-feira seguinte esse atendimento se realize. Nas quintas-feiras temos o
trabalho do grupo de Frei Albino, é o grupo da desobsessão, às 20 horas, com a primeira parte aberta aos interessados e a segunda parte apenas para os trabalhadores do grupo. E na sexta-feira temos o desenvolvimento mediúnico, também aqui no Salão Allan Kardec, começando às 20 horas, sob a direção do nosso irmão Luiz Cláudio, também aberto ao público. Aos sábados, pela manhã, temos o café da Irmã Dulce, café comunitário da Irmã Dulce, temos a farmácia fitoterápica, temos o plantão de passes, temos o bazar também funcionando, e a evangelização infantil, a partir das 9 horas da manhã. É um trabalho muito bonito realizado aqui em nossa casa. Então, meus irmãos, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos. Sintam-se à vontade e sob os auspícios dos benfeitores de nossa casa, de Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis. Sem mais delongas, então, vamos pedir ao nosso irmão Ricardo fazer a prece de abertura neste momento. Pai de infinito amor, de infinita bondade, cura inesgotável de todos os males da alma. Agradecemos inicialmente, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de realizarmos o trabalho dos sábados à noite, a oportunidade de aprendermos nessa fonte infinita de sabedoria. Agradecemos, Pai, pela saúde física, mas principalmente pela saúde espiritual que nos permite, pouco a pouco, ir galgando os degraus da evolução. Pai, neste momento, mentalizamos com muita fé a figura de nosso doce Mestre Jesus Cristo, médico dos médicos, e pedimos que tenhamos paz, amor, que possamos curar de todos os males do nosso espírito, porque sabemos que os males físicos provêm do espírito. Pedimos, em especial, a licença para pedir muita luz para os profissionais de saúde, todos aqueles que nesse momento se dedicam aos doentes nos hospitais, nas casas de repouso, dos mais simples aos mais complexos trabalhos, que eles recebam a orientação, a luz e, principalmente, percebam o trabalho espiritual magnífico que têm a oportunidade de fazer. Pedimos também a todos os irmãos desencarnados que comparecem aqui hoje, principalmente aqueles que recentemente retornaram à pátria espiritual, que estão ainda se acostumando com sua nova realidade. Que eles possam ter muita paz, muita tranquilidade, muito amor neste retorno. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Ricardo a prece de abertura. Com a palavra, nosso irmão Francisco, com o tema hospital. Fique à vontade, Francisco. Boa noite a todos. Já apresentado, aliás, eu já vim aqui várias vezes, né, nos últimos 28 anos. É a minha 30 anos, né? É a minha ligação com essa casa aqui, desde que a gente teve a felicidade de conhecer o Van, a Isa, nosso amigo Ariston, todos, né? Gessé. Há 30 anos que a gente está ligado a essa casa aqui, a gente fica muito feliz. Tia Azul, né? Vou ser sempre injusto, vou esquecer alguém. E a gente fica muito feliz de
está aqui na frente representando a doutrina. E hoje a doutrina vai falar para a gente da importância que é os trabalhos realizados nas casas de saúde, nos hospitais, nas clínicas, né? O porquê de certas questões que afligem familiares, o próprio enfermo que muitas vezes está numa situação de incompreensão, bate a revolta, né? Vem a rebeldia, e só aumenta as dores. O porquê, o que acontece por trás dos bastidores de um hospital, seja ele da terra ou do mundo espiritual. Nós vamos analisar especificamente os hospitais terrenos, tá? Mas tudo que a gente atribuir aqui é realizado no mundo dos espíritos, porque tudo que tem aqui é uma cópia do que existe lá. Então, eu procurei trazer desenhos bonitos, né, para vocês. O hospital é um hospital bem bonitinho, né? Tudo eu procurei caprichar para que a imagem fosse a melhor possível, embora o assunto seja muito sério. Então, nós temos aqui na nossa frente a imagem de um hospital. E aí vem uma questão aí, agradeço um amigo que corrigiu um erro de português aí, vão ter outros, tá? Sou péssimo em português, né? Mas o importante é a essência da coisa, né? Qual o porquê de pessoas tão boas ficarem longos meses, anos e até décadas internadas para morrer e descansar? Descansar aí entre aspas, né? Isso aí é uma visão terrena. Nós espíritas temos uma outra compreensão, mas nós somos frequentemente, né, defrontados por essa situação. Em algum momento da nossa vida, na minha vida, várias vezes, eu me vi diante dessa pergunta, né, quando eu via pessoas da minha própria família sofrendo e sem, aos olhos terrenos, nenhuma explicação. Eu lembro que quando minha mãe ficou internada, ela, depois de um mês de UTI, e aquela situação muito dolorosa, eu me vi entrando num salão branco, era um quarto branco, né, uma espécie de enfermaria, e só havia ela deitada numa maca. É interessante que tinha um pó branco, como se fosse um talco. Eu nunca vou esquecer essa visão, que eu andava para chegar perto da maca e tinha uma espécie de talco, embora fosse um material luminoso. E à medida que eu cheguei perto da nossa mãe, né, ela se levantou e sentou. E eu falei, nossa mãe, que bom que a senhora saiu da UTI, que bom que a senhora não está mais entubada, não está mais com aquelas coisas. E aí ela falou, filho, meu tempo com vocês acabou. Está acabando, está curto. Eu não volto mais. A partir daquele momento, eu acordei e eu tinha certeza que eu não veria mais, em breve, eu não teria mais contato com ela. Então, essa situação, que minha mãe eu considero uma pessoa muito boa, a gente se defronta o tempo todo na vida. Atualmente, a gente tem um grupo de visita aos enfermos, onde nós visitamos todas as quartas-feiras um colega nosso que estava até hoje, até outro dia, desculpe, lá no Chão de Flores, com a gente, participando das reuniões na quinta-feira, e hoje está no estado vegetativo. Foi fazer uma cirurgia, uma pessoa boníssima, 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 que eu conheço há 40 anos, está em estado vegetativo. No teste da anestesia, obrigado. No teste da anestesia já houve uma reação e ele nunca mais voltou a si. Né? Então a gente o tempo todo se vê com isso aí e pergunta por que pessoas tão boas, né, são constrangidas a ficar tanto tempo, às vezes até décadas. O meu medo era esse, que minha mãe ficasse até hoje em estado vegetativo, tá? Então, com esse nosso irmão a mesma coisa, ele já vai para, tem uns 3 anos, Eudênia?
3 anos. A Thelda e o Vanderlei, obrigado pela presença, não estavam no Chão de Flores, não o conhecem, né? Já tem uns 3 anos. É uma pessoa maravilhosa, a família toda, gente muito humilde. Então, a gente o tempo todo se vê com essa questão, tá? Mas isso é uma questão do mundo, embora nós, como encarnados, mesmo sendo espírita, nos vemos nessa situação. Eu me vi nessa situação, como se eu não soubesse nada de doutrina espírita. Não poderia, aí vem a visão espírita, não poderiam ser tratadas nos hospitais do mundo espiritual pelos médicos e benfeitores espirituais. Por que os espíritos permitem que determinada criatura sem esperança de retorno fiquem todo esse tempo? Qual a razão? Tem uma razão para tudo isso, tá? Tem uma razão e a gente vai ver que ela é complexa, tá? Pedir para o Sérgio, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, você me avisa, tá? Tá bom então, tudo bem, né? Então, não poderiam desencarnar, eu estou vendo um familiar meu sofrendo e eu não posso fazer nada, não poderia eu pedir uma prece para o Dr. Bezerra de Menezes? Né? Por que isso não funciona assim? Né? Eu lembro que eu pedia que o que fosse melhor para, no caso da minha mãe, desculpa eu estar falando de um familiar, tá? Mas é o exemplo que a gente tem. Eu pedia sempre nas minhas orações que se o melhor para ela fosse voltar para casa, ficar com a gente, que ela voltasse. Se o melhor para ela fosse ser devolvida para o mundo espiritual, que a levasse. E se o melhor para ela fosse ficar por longos anos em cima daquela cama, né, que também fosse feito o melhor para ela. Então, nós espíritas já temos essa compreensão, né? E aí, tem até um livro, né, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um dos 10 livros mais importantes do século XX, e feito por um encarnado. Só Herculano Pires e Leon Denis tiveram livro nessa listagem, né? O restante foi só sumidade. Chico Xavier, principalmente, com 7 obras, e Ivone com uma, né? Dos 10, isso eleito pelos espíritas do Brasil inteiro, movimento espírita. Então, são essas questões que a gente tenta resolver aqui, né? Por causa dos tratamentos de cura do corpo e da alma para encarnados e dos espíritos que nos acompanham, os centros espíritas são comumente associados a verdadeiros hospitais espirituais. Isso aí é uma verdade. E é por causa disso. A espiritualidade nos procura, né? Nós procuramos a casa espírita porque nós fomos induzidos por algum benfeitor para que procurasse. Então, os hospitais são, né, os centros espíritas são verdadeiros centros hospitalares para cuidar do corpo e da alma. Embora quando a gente veja o capítulo, o item bem-aventurados os que têm os olhos fechados, o Espírito Vianney é muito claro quando ele diz que a carne seja castigada, que se preciso for, para que o Espírito tenha a brancura que quando saiu das mãos do Criador. Então os Espíritos estão muito mais preocupados com a nossa cura do Espírito do que com a cura física. Aliás, a doença física, o sofrimento físico, muitas vezes já é a cura do espírito, tá? Já é a cura do espírito. Então, por essa razão, né, os grupos espíritas são comparados a verdadeiros núcleos de socorro do corpo e da alma, de nós e das nossas companhias espirituais. Quando os nossos irmãos estão nas macas, muitas vezes, o médium vidente, os médiuns videntes, já vi vários relatar isso, né? A pessoa chega acompanhada. Às vezes chega acompanhada de um obsessor, às vezes chega acompanhada de um ente querido, às vezes deitam os dois naquelas macas, né? Então, a gente, o tempo todo, nós estamos tratando da gente e daqueles que
caminham, que estão em comunhão com todos nós. Né? Então, olha aqui, ó. O grupo espírita, para nós, é um autêntico e verdadeiro hospital espiritual na Terra. Olha aqui, nós viemos para a casa espírita e muitas vezes nós temos do lado de fora, ligados a nós, criaturas em que amamos muito, amamos profundamente. Uma vez um amigo nosso, ele falou: Chico, o que mais dói, ele era médium vidente. Ele falou assim: o que mais dói, Queirone, Nisa, lembra do Queirone? Pois é, o Queirone. O Queirone falou assim para mim: a gente estava lamentando, eu, ele e o Tarcísio, as casas espíritas vazias, e o Queirone falou assim: Chico, o que mais dói não é ver as casas espíritas vazias, quando tem tanta luz para oferecer. O que mais dói ver é as pessoas procurando, depois que já não tem mais o corpo físico. É triste você ver pessoas que foram caras de você, que foram amadas por você, que te amam, privadas, procurando em condições lastimáveis, depois da morte do corpo físico, o templo, porque não deram a devida, né? Não conseguiram compreender a importância, a ascendência, né, da realidade espiritual sobre a materialidade pobre de todos nós. Né? Então, o templo espírita é isso, a gente vai e carregamos muitas vezes uma nuvem de testemunhas que aguardam ter merecimento para entrar, uma oportunidade para falar. Né? Às vezes a gente não dá atenção para um familiar que está ao lado e precisava viajar 1.000, 2.000 quilômetros para receber um bilhete das mãos do Chico. Né? E ali as pessoas choram, se emocionam, é belo, é consolador, mas muitas vezes em vida a gente já menosprezou, né? Às vezes até sem perceber. Então, como diz o nosso Queirone, né, é triste ver as pessoas procurando as casas espíritas depois que já não tem mais o corpo físico. O médico missionário do Evangelho. Tem um médico missionário aí do Evangelho, primeiro, que eu acho que é quem ligou. Jesus é o médico das almas, né? O divino médico, melhor, o divino médico. Quem primeiro associou a cura do corpo e do espírito à religiosidade foi nosso Mestre Jesus. Mas teve um homem que contribuiu muito para isso, né? É o nosso apóstolo, né, e evangelista Lucas. Lucas era médico, não conheceu Jesus em vida, mas de madrugada, onde uma pessoa estivesse com febre, ele ia lá, curava a pessoa, aplicava o passe, falava do evangelho, né? Por essa razão Cristo o chamou para o seu apostolado e ele teve o benefício de ser um dos evangelistas. Então é o nosso irmão Lucas, aí, o evangelista. Tem até uma musiquinha que exalta, né, a personalidade do Lucas. O éter que se exala quando está na sala de sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucanos, médico de homens e de almas. O nome é Lucano, né? Lucas é uma abreviação, um apelido, né? Então, é Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Isso é do grupo União e Harmonia. O Rubinho disse que vai uma hora cantar aqui para a gente, não é, Rubinho? Ficamos muito felizes. Lucas merece e a gente precisa, né? Então é isso. Quem primeiro ligou foi ele. Então, ele é o médico de homens e de almas. Então, a doutrina espírita, nós temos o doutor Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres. O Evangelho tem Lucas, o médico de homens e de almas. E Jesus é o nosso divino médico, né? Aquele, né, designado pelo Pai para cuidar de todas as nossas enfermidades.
desde quando a gente, né, ainda não tinha a racionalidade, até quando nós conquistarmos a angelitude. Então, nossa pequena homenagem aí a este grande espírito, esse grande evangelista. Procurem essa música, depois Médico de Homens e de Almas. A gente ia até passar ela aqui, mas não foi possível, tá? Vocês vão ver o quanto ela é linda e está relacionada com a cura do corpo e da alma. Quando fala lá o éter que se exala quando está na sala de sessão de cura, aí eu peguei essa imagem aí na internet, né, de uma fumaça, fizeram uma montagem que está relacionada aos fluidos espirituais. É desse éter aí que a música fala, né? São esses fluidos espirituais que se apresentam em duas formas, tá? Intangível e invisível, só os espíritos veem, isso está acontecendo o tempo todo, inclusive aqui, agora, neste momento, e também tangível e visível para todos nós. São as sessões de ectoplasmia belíssimas que aconteciam no passado. E a gente vê por que essas coisas deixaram de existir. Uma vez eu conversando com a Isa, não sei se ela lembra disso, eu perguntei para ela, né, que não tinha mais essas sessões, e ela me falou, Francisco, tinha que ter muito recolhimento. E essa palavra nunca saiu da minha mente. Né? Recolhimento, será que nós hoje temos esse recolhimento, esse desprendimento? E eu falo isso porque nossa irmã Noêmia contou que uma vez numa sessão de cura dessa, numa sessões de ectoplasmia, o espírito Sheila, né, pegou o médium nos braços, o médium inconsciente, porque todo o ectoplasma dele e da plateia e dos vegetais, aquela coisa toda, estavam sendo canalizadas para essa ectoplasmia. E Dona Noêmia nos falou que irmã Sheila veio com o médium desmaiado nos braços e falou para ela uma frase. Eu peço, lamentando, eu peço tanto a ele para não comer carne, mas ele come. E aí a gente quer saber por que acabou as sessões de materializações. Talvez comer carne hoje fosse o menor problema. O menor problema, porque naquela época eles comiam e os espíritos faziam. Né? Então nós não temos mais esse merecimento, mas se a gente se esforçar, as torneiras de Pentecostes jamais foram fechadas, nos ensinaram Emmanuel. Basta a gente se dedicar e, né, se preparar. Então é isso aí, tá? Também é local associado à reencarnação, né? O hospital, reencarnação. No hospital não é um lugar só de sofrimento, não. É um lugar de alegria também. Ou não é uma alegria quando a gente conquista a saúde, quando a gente recupera os movimentos, quando uma mãe dá a luz ao filho tão amado, tão esperado, a filha tão amada e tão esperada. Então o hospital, ele não é só um local de dores, é um local também de alegria, de reencarnação. A última vez que eu estive aqui, eu falei que quando o espírito vai reencarnar, ele está mais preocupado com as provas que ele vai ter que atravessar, seja como homem, seja no corpo de mulher, do que, né, ele não está preocupado onde vai reencarnar, ele quer a oportunidade. Né? Então, quem melhor definiu isso aí foi essa irmã aqui, ó, a beleza da poesia sobre a reencarnação. Foi a nossa benfeitora Maria Dolores. A poesia, ela tem um poder de resumo tão grande que Castro Alves, por exemplo, ele resume 2000 anos de cristianismo, pegando a era da escravidão e outras coisas, ele resume ali em uma poesia. Então a poesia tem este poder de resumir, de sintetizar, e Maria Dolores fez isso com a reencarnação, né? E não apenas sobre a reencarnação,
né, sobre vários outros temas, sobre humildade, por exemplo, tem uma belíssima poesia dela sobre humildade, sobre amizade. Mas o que que ela diz sobre reencarnação? Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis-me, Senhor, o desejo que dia a dia me aprofundo. Deixe-me renascer em qualquer parte. Né? Olha ela aí, dizendo que o Espírito não está preocupado. Entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas. O Espírito quer a redenção, ele quer se redimir, tá? Ele quer corrigir, vencer os vícios, vencer os defeitos, vencer as imperfeições, ajudar as pessoas que ele prejudicou. Ele está preocupado com isso. Ele não está preocupado se ele vai nascer num casebre ou num palácio. Ele quer reencontrar os seus. Porque, segundo a própria Maria Dolores, nós temos os melhores familiares pela lei do merecimento. Por mais difícil que sejam os nossos familiares, pela lei do merecimento, são os melhores que nós temos. Porque os outros não querem nem conversa conosco. Querem permanecer no mundo espiritual, nos levando à queda, à tentação, à obsessão, essas coisas todas. Não querem nem conversa, não querem nem se aproximar da gente. A família é aquele, não, eu topo. O Francisco não é lá essas coisas, não, mas eu topo vir, né? Mãe dele. Eu aceito vir filho dele. Né? É assim. E aí não importa onde. O importa é que nós vamos nos reencontrar. Deixe-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Está no livro, essa mensagem é tão linda, que o Chico pediu para colocar o nome do livro, ela. Tem várias outras, inclusive da Maria Dolores. Né? Mas o Chico escolheu essa para o título Mãos Marcadas. Então, reencarnar é uma coisa muito bela, né? Um momento muito importante para todos nós. Está aqui, né? Nossa Noêmia, ela sempre dizia, Noêmia é uma referência para mim, tá? Uma referência de cristã, né? Uma referência cristã. Então, ela dizia nas suas orações, e para a gente, Francisco, nós estamos encarnados. Que bom que nós temos o corpo para a gente viver, trabalhar, servir o Senhor. É a minha grande referência, tá? É a minha grande referência moral, espiritual também. Temos outras, claro. Né? Então o Espírito quer isso, quer se redimir. Tá? Associada ainda à morte, nós temos o quê? Os cemitérios. Olha que cemitério lindo, né? Que cemitério lindo. Eu tive a oportunidade de ir nesse cemitério aí. Gente, é um cemitério diferente. Até porque ele é um cemitério fictício. É dentro de um parque de diversões, né? Onde estabeleceram um lugar para ser um cemitério, e lá eles inventaram túmulos, inventaram lápides e inventaram nomes de pessoas. Então tem lá Josefina, não sei das quantas, criou tantos filhos, está no reino dos céus. Aí você vai em outra lápide, tem outra coisa. Né? Mas nada daquilo é real, aquelas pessoas não existiram. E foi o único cemitério que eu estive em que eu não senti aquela coisa lúgubre, fúnebre, mostrando realmente que os locais têm energia. Então eu me senti ali como se estivesse num local numa brinquedoteca de criança. Né? Quando eu fui, ele era muito bonito, mas não era tão bonito assim. Né? Então, os hospitais ele tem associado com o renascimento e também a morte. Né? E aí volta outra vez a pergunta. Qual o porquê de pessoas tão boas ficarem longos meses, anos e até décadas internadas para morrer e descansar?
voltamos. Falamos, e voltamos, como Leon Denis diria, a morte e o seu mistério. Tá? Mistério para todos nós. E daqui para frente, a nossa fala vai ser tentando desenvolver isso aqui, tá? O porquê, né? Porque qual o motivo de pessoas tão boas ficarem longos meses assim? Hã? Paramos, pensamos, qual a razão? Vamos lá. Primeiro, esse espírito aqui, que disse essa frase aqui, eu gosto muito dessa frase. Eu achava que era Lameira de Andrade. Procurei nas mensagens dele, não era. Aí achei, então, que era Albano do Couto. Tinha quase certeza, se não é Lameira, é Albano. Procurei todas as mensagens de Albano, não era. Aí procurei os livros todos, não achei. Mas o importante é que ficou gravado na minha memória, a gente não tem o autor para mostrar para vocês, mas começam aqui os motivos da gente ficar tanto tempo em cima de uma cama. Olha o que esse irmão diz. A litígio pela posse, ainda que provisória, é exatamente isso, tá? Dos recém-desencarnados, recém é com M ou com N? Tá certo? É o quê? Dos recém-desencarnados. Isso, pronto. Gente, eu era péssimo em português, tá, gente? Se eu fosse péssimo só em português, eu era muito feliz, mas eu tenho outras imperfeições, tá? Essas aí são as menores, né? Então, a litígio, o importante é a essência, tá? A litígio pela posse, ainda que provisória, dos recém-desencarnados, e por templos uterinos para a reencarnação. Gente, isso aí que o Espírito está falando é muito sério. Isso aí que ele está falando é muito sério. A litígio pela posse, ainda que provisória, do recém-desencarnado. Eu tive a oportunidade de ver isso também em loco, tá? Nós íamos num velório, e ia eu e duas pessoas da minha família. E uma era um médium vidente, mas bem acentuada a vidência. E nós íamos os três naquele cortejo já para sepultar o corpo, né? Aliás, nós estávamos indo para chegar onde é que estava o corpo. Quando o nosso cunhado, ele travou, ficou com os olhos espantados, aquela coisa toda, e perguntou para mim e para minha irmã, vocês não estão vendo nada? Eu falei, não. Minha irmã também. Falei, não. Falei assim, olha, tem um vulto ali, um ser negro, pavoroso, uma sombra, um vulto muito feio. Está de braços cruzados com a cara, com muita raiva olhando para aquele corpo. A litígio pela posse, ainda que provisória, dos recém-desencarnados. Paramos por aí, né? Então, muitas vezes, a espiritualidade precisa daquele tempo de internação longa, tá? Para quê? E espiritualizando a pessoa. Porque não é tão simples assim, desliga do corpo físico e leva para o plano espiritual. Quando o corpo está na sepultura e não houve a desencarnação completa, muitas vezes o espírito dali mesmo, ao invés de subir para as regiões umbralinas, né, que é 1000 quilômetros daqui para cima, segundo Efigênio Vitor, um espírito muito balizado da doutrina, né, ele muitas vezes ele vai para as regiões trevosas, cai nas garras de falanges de obsessores. Então, há litígios, dependendo da revolta, o espírito pode sair dali mesmo e ir para lugares tenebrosos. Por isso que eu falei a gravidade do que está escrito aqui. Então, muitas vezes, essas enfermidades prolongadas é para modificar o estado mental da pessoa enquanto ela está ali ainda. E a importância, né, do velório, quando a gente está num velório que começa a falar coisas, rir, contar piada, aquela coisa toda, o que acontece? Né? A gente viu no caso de Dimas. A informação espírito superior não repete muitas coisas, não. Mas André Luiz coloca 2 vezes no livro Períodos da Vida Eterna. A mãezinha de Dimas, com ele dormindo no colo, falou assim,
ele poderia estar muito bem, mas agora está num pesadelo medonho por causa dos comentários que estão sendo feitos. A falta de respeito, em outras palavras, com o cadáver de Dimas. 2 vezes, André Luiz, ele coloca e ele volta a repetir. Né? Então é importante o velório para isso. E por templos uterinos para a reencarnação. Como é que é isso? Litígio para templos, para disputando úteros. É verdade? É isso mesmo que está escrito aqui, que o Espírito falou? A gente foi buscar, tá? Quando a gente está montando os nossos estudos, os Espíritos ficam soprando. Vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui. E uma das coisas que eles falaram para a gente é para a gente buscar o livro. Cadê o... Instruções Psicofônicas. Estávamos falando deste livro, da grandeza desse livro. Né? E eu falei, eu vou usar ele na palestra. Né? Disputa por templos uterinos para a reencarnação. 13 de maio de 1954, Grupo Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, ou em Pedro Leopoldo. Aconteceu uma coisa interessante nesse dia. Tá? É a mensagem 10, o Espírito JP. A história é tão dramática que o Arnaldo Rocha, que foi quem organizou a mensagem psicofonada, não colocou o nome completo do Espírito. Tá? Né? O Espírito JP era candidato ao renascimento, né, que não chegou a positivar-se. E por que não chegou a positivar-se? A disputa por templos, a litígio por templos uterinos para a reencarnação. Já tive a oportunidade de entrar nessa salinha do Meimei. É encantadora. Não sei se outros aqui tiveram, mas é encantador o grupo Meimei. Virou um museu. Mas ali tinha uma reunião de desobsessão que acontece até hoje. Uma médium do grupo passou a sentir todos os sintomas de gravidez. Todos. Barriga crescendo, aquela coisa toda. Tudo que uma mulher sente quando estava grávida, né? Aquela trabalhadora, amiga do Chico Xavier, passou a sentir. Né? Só que ela não estava grávida. Não estava. E aí, o pessoal, ela continuou frequentando a reunião, dizendo que não estava grávida, e não estava mesmo. Passou um tempo, isso foi antes, tá? Quando foi no dia 13 de maio, esse espírito JP se manifestou através do Chico Xavier e disse o seguinte: eu, para surpresa de todos, eu tentei de todas as formas reencarnar a litígio por, né, templos uterinos para a reencarnação. Ele falou, eu tentei de todas as formas reencarnar e não consegui. E se eu tivesse conseguido, no meu intento criminoso, teria nascido uma bola de carne, uma massa disforme, um monstro, qualquer coisa, menos um ser humano. O espírito sofredor JP queria, porque queria, renascer de qualquer forma. Tá? Viu como é que a coisa começou a ficar séria? Né? E aí, isso nos leva a pensar em outras coisas. A mensagem de JP está lá no livro, quem quiser olhar a íntegra, né, é bastante instrutiva. Isso nos leva a refletir o seguinte: se seriam, tá, os miomas, outro dia conversando com um amigo nosso, né, ele falou que viu um mioma que tinha cabelo, se mexia e que tinha até arcada dentária. O Francisco não queira ver. É horroroso. Será esse o primeiro caso de um espírito forçando a reencarnação? Não sabemos. A gente, quando tem uma informação positiva, por isso que eu falei, o que fala aqui é a doutrina, não é o Francisco. Né? Mas seria esse um caso? E aí a coisa vai se complicando mais ainda. Tá? Seria esse o primeiro caso de mioma relatado na doutrina espírita. Tem mioma causado por remédio,
da mãe. Veja bem, a doutrina nos convida à serenidade, ao discernimento, à reflexão, né, e à conclusão. Mas a gente apenas levanta a questão. Eu não tenho autoridade nem conhecimento, estou apenas relatando o que está no livro e o que a gente tem visto. Tá? Parasitas ovoides. Quer complicar? Vamos complicar um pouquinho mais. Ver como é que a coisa vai complicando um pouco mais. André Luiz. Quando a gente vê falar em doutrina espírita em ovoide, a gente pensa numa bola de carne, tá? Numa bola de carne. Numa bola de maldade. E André Luiz nos explica no Evolução em Dois Mundos, tá? Quando ele vem falar dos ovoides, há casos em que o ovoide está ligado antes do renascimento, ou seja, já está ligado aos tecidos perispirituais antes da reencarnação, durante a reencarnação, e ele nos fala ainda que isso se prolonga até depois da morte da pessoa. É o endoparasita, aquele que habita no interior do corpo. Então André Luiz diz que a ligação muitas vezes é antes, dura a vida inteira até a velhice e prossegue além da morte. E quando ele tem esse capítulo de ovoides, gente, tem um vídeo na internet, tá? Seriam essas doenças prolongadas primeiro para esses desligamentos? Qual o porquê? Tá? Tem essas razões. A espiritualidade, ela não é precipitada, nem irresponsável. Então, se ela deixa uma pessoa, é porque há uma razão para aquilo ali. Pode ser uma razão de erros do passado, mas também pode ser uma ligação espiritual. André Luiz cita um ovoide não, ele não cita um ovoide. Ele dá uma analogia terrena. Ele cita um parasita do caranguejo chamada Saculina cassini. E aí a gente estuda, a gente vai atrás e quer saber tudo da Saculina cassini. Tudo. Então ela é um parasita muito parecido com caranguejo, que ele tem os seus prolongamentos que penetram todo o corpo do caranguejo. Ele entra pelas aberturas ou ele faz um furo. Tá? E aí ele solta uma gosma para dentro do caranguejo. E André Luiz explica para a gente, quando ele solta aquela gosma e vira uma casca como de cigarra, muitas vezes não é aquela gosma, aquele material gelatinoso, é o próprio parasita que está entrando para dentro do corpo do caranguejo. Já é grave isso, né? E ele começa a o quê? A subjugar psíquica e fisicamente o caranguejo. Ele controla todos os movimentos do caranguejo. E psiquicamente também. Ao ponto, né, de que se for um caranguejo macho, tá, ele castra fisicamente o caranguejo. E estimula o nascimento do órgão sexual feminino do caranguejo. E ainda depois ele ainda reproduz os seus filhotes parasitários, tá? E faz o caranguejo acreditar que é fêmea. Faz o caranguejo dar a cria e cuidar dos filhos dele como que se filhos do caranguejo fosse. Ele feminiza o caranguejo e ainda faz o caranguejo, o pobre do caranguejo, se sentir mãe e cuidar dos parasitinhas. Grave isso, né? E por que André Luiz traz essa analogia? Porque tudo que ele fala lá é uma analogia do que acontece no reino do Espírito. Então a gente não sabe. Um ovoide, ele não é simplesmente uma massa, uma bolinha de maldade, né? Ele é uma maldade completa. Tem um vídeo no YouTube dizendo os 7 piores parasitas. De todos os 7, ele é o segundo mais perigoso. Eu colocaria, até pela referência de André Luiz, como o primeiro. Então é isso aí, tá? Então muitas vezes, esses estágios, para esses desligamentos extremos, isso deve ser raro. Tá? Nós temos também os casos de simbiose, que já não é caso de ovoidismo, em que uma criatura está ligada a outra, por vícios, por obsessão, por várias outras coisas.
e a enfermidade do corpo auxilia nesse desligamento. Vampirismo. O vampirismo, gente, vampirismo é quase igual a simbiose, tá? É a sucção de energia. Mas vamos colocar aqui fascinação com zoantropia. Isso acontece entre encarnados e desencarnados. Buscamos na literatura espírita, explicação porque vamos falar agora. Nos domínios da mediunidade, Chico Xavier, o espírito Aulus, explica para André Luiz isso aqui, de uma senhora que está no centro, cai e começa a se contorcer, tá? Como uivando, como se fosse uma loba. E aí o espírito Aulus começa, né? Um caso de fascinação, o espírito Aulus começa a descrever tudo que está acontecendo ali. Suponhamos que essa mulher desencarnasse com essa criatura totalmente vinculada a ela. Você, como familiar, você não queria ele em cima de uma cama de um hospital? Até a espiritualidade fazer esse desligamento? Eu conheci um rapaz, eu vi isso aí de perto também, tá? Eu conheci um rapaz que ele estava de férias com a família, teve que ser amarrado e trazido de volta para Brasília num avião, em que ele passou a se comportar em um misto de lobo e cachorro. Primeira crise. Foi uma coisa horrorosa. As pessoas que viram. Ele latia, ele uivava, né? Ele queria lamber as pessoas, atacar como se tivesse garras. E depois, isso as pessoas falaram. Depois eu tive a oportunidade de ver na minha frente. Ele uivando, latindo, os guardas tentando contê-lo. Ele subiu num prédio de 5 andares e ia se jogar lá de cima. E ele só não se jogou porque havia um corredor com salas, de um lado que tinha janelas e do outro lado que tinha grades, janelas enormes. Ele entrou, né, e do lado que tinha grade, graças ao Pai, né? E quando ele ficou curado, 10 minutos. E quando ele ficou curado, a vergonha, a dor, né? Então é isso aí. Então muitas vezes nós necessitamos de um estágio hospitalar para essas curas. E a espiritualidade não vai te desligar simplesmente para os familiares não terem problemas com cuidando do seu. O espírito não vão desligar, né? Para os familiares não terem problemas. Além de todos esses motivos, temos o passatempo. Vou correr aqui, tá, gente? Passatempo é o seguinte, está na obra O Céu e o Inferno, tá? Que são os motivos também que os espíritos retêm a gente no corpo por muito tempo até a gente desencarnar. São 4 tipos de desencarnação que Allan Kardec apresenta para a gente, tá? Primeiro, 4 tipos, né? Primeiro, desprendimento completo da matéria. É o caso do Chico Xavier, por exemplo. A gente sabe que no último dia, horas antes dele desencarnar, ele foi em cada cômodo da casa dele, né, como se estivesse agradecendo pelo aquele tempo que eles foram úteis. Conversou, almoçou, conversou com as pessoas, como que se nada tivesse acontecendo. Daí a pouco ele foi para o quartinho dele, deitou naquela cama tão conhecida e se desligou da matéria. Mas o Chico Xavier é o Chico Xavier. Né? Eu também sou Francisco, mas não sou ele. Né? Então, não posso garantir, né, que comigo seria desse jeito, porque não vai ser mesmo, viu, gente? Né? Então, com Chico foi assim. Né? Coesão plena do espírito com a matéria. Já imaginou? O espírito está tão materializado, tão arraigado às coisas terrenas, que a espiritualidade retém ele no corpo, porque se desencarnasse, né, ele estaria sujeito a muitas dores e uma situação complicada. Seria um desligamento, né, muito prolongado, doloroso, aflitivo para ele, e mesmo levado para o mundo espiritual, ele ainda sentiria os reflexos da matéria. Tá? Então isso aí é um tipo também. A coesão fraca torna a separação fácil.
os anos, os meses, os dias em cima de uma cama, vai pouco a pouco ensaiando o espírito para a grande libertação. Então, em casos de pessoas comuns, né, como a gente, muitas vezes é necessário, tá? Se a gente não aprendeu com o Evangelho, se a gente não foi uma pessoa humilde, se a gente não procurou ter um desprendimento natural das coisas terrenas, às vezes o recurso que a espiritualidade encontra para nos ajudar é isso. É isso que Vianney fala, que meu corpo sofra para que minha alma recupere a pureza que tinha quando saiu das mãos do Criador. E por fim nós temos o mais doloroso de todos, né? Morte física com ligação total do espírito com a matéria. É uma morte, né, instantânea, um acidente grave por irresponsabilidade muitas vezes, tá? O suicídio indireto, onde a pessoa é muito jovem, no auge dos vigores, né? Aí entra um outro Francisco, que não é o Chico, nem eu, mas o Francisco que está no livro Nosso Lar, que ele morre nessas condições, e ele passou lá vários dias no cemitério, tentando levantar um cadáver que não tinha mais jeito. Até que o cadáver entrou em decomposição, ficou aquela coisa horrorosa, e ele passou a se sentir perseguido. Então ele estava lá em Nosso Lar com os benfeitores e começou, o fantasma, entrava em desespero, entrava em pânico, aquela coisa toda. Quando Lísias falou, não tem monstro nenhum, não. Ele está vendo o corpo dele. Ele só está vendo o corpo que ele tanto desejou. Né? Desencarnou muito jovem, corpo muito bonito, né? E apegado a isso aí, e agora está tentando fugir do resultado de suas aplicações. Né? Quem fala sobre isso também, dá esses 4 exemplos aqui, de maneira bem legal, tá? É o espírito Irmão X, que está no livro Contos e Apólogo. Tem uma lição chamada Justiça de Cima. Tá? Não coloquei o número da lição, não, mas é essa, Justiça de Cima. Onde Irmão X retrata exatamente isso aí, tá? De 4 pessoas que estavam juntas, quase da mesma idade, tá? E que os 4 sofreram um acidente, os 4 morreram ao mesmo tempo, e cada um foi recebido no mundo espiritual e teve um desligamento, tá? Um desligamento diferente do outro. A gente vê isso também, é interessante, 4 casos, 4 casos. A gente vê isso também no livro Ação e Reação Resgate Coletivo. O avião cai com 14 pessoas, tinham pessoas em pé lá, normalmente, automaticamente se desligaram da matéria. Tinha uns meio, né, zonzo, com o olhar perdido, né, sem entender o que estava acontecendo. E tinha outros orando, ali tranquilo. E tinha outros junto aos cadáveres carbonizados, gemendo de dor. É quando o benfeitor espiritual fala, ó, esses casos aí, se cair na rebeldia, ainda pode ser arrastado para as trevas. Não é nem umbral, é trevas. Lembra do que eu falei no começo? É isso aí, tá? Falamos que os espíritos, eles têm o poder de sintetizar nas poesias, e quem melhor definiu as funções de um hospital, na minha opinião, foi esse irmão aqui, né? O Delfino. Né? Ele tem essa poesia aqui, está numa antologia dos imortais, chamada Hospital. Hospital, praia viva dos efeitos. Ali, então, tem causas dessa existência e de outras existências. Eis o fórum das causas esquecidas. A gente não lembra mais, mas há uma razão para aquilo ali. Reduto generoso de 1000 vidas. Ali está o resultado de várias encarnações nossas. No espinheiral dos trilhos imperfeitos, ou seja, os caminhos tortos que nós escolhemos. Incompreendida dor. A dor é incompreendida. Lembra? Qual o porquê? Né? Incompreendida dor, benditos leitos. Agora eles são o quê? Ninhos, prisões de loucos e suicidas, dantes livres nas largas avenidas.
né? Pessoas que cometeram crimes ou se mataram, né? Nas largas avenidas do egoísmo e do orgulho, vis e estreito. Tá? Em teu regaço as lágrimas são hinos. É no choro que a gente vai o quê? Se espiritualizando. Alguém que tiver o clima atento e mudo, o médico no leme dos destinos. Está ali. Nós estamos na mão daquele profissional de saúde. Uma vez um médico falou, a gente não tem poder sobre o destino das pessoas. Tem pessoas que entram aqui, né, que trabalhava numa UTI. Tem pessoas que entram aqui praticamente mortas e a gente consegue salvar. Tem outras que entram por quase nada e desencarna. Morre. Ele não usou o termo desencarnar, ele fala morre. Então nós médicos, nós não temos o poder sobre a vida dos outros. Ou seja, há razões outras, muito maiores. Né? Dai-nos, ó templo da angústia transitória, ou seja, toda aquela dor, ela é passageira. Toda aquela dor. O importante é muitas vezes você o quê? Passar de forma heróica para chegar de uma forma melhor no mundo espiritual. André Luiz não teve essa oportunidade aí, sofreu com câncer 8 anos nas regiões umbralinas e ainda levou 3 meses do lado lá para melhorar um pouco. Foi quando o Henrique de Luna chegou e falou assim, olha, você só vai ficar curado disso aí quando você voltar para a matéria. Né? Quando você reencarnar para as células humanas, tão humildes e tão detestadas, está lá no livro. Né? Então, a dor nos leitos hospitalares nos dá angústia, né? Transitória, onde elas acabam. O florão da humildade por escudo, ou seja, é naquela dor que a pessoa vai se desvanecendo de todas as suas vaidades. Todas as suas vaidades. E vai se ligando o quê? As coisas espirituais. Nosso tempo acabou, mas eu vou usar mais um minutinho. Né? Florão da humildade por escudo. O laurel do trabalho por vitória. Vencer as dores, né, do final da existência com heroísmo, é chegar do lado de lá numa condição luminosa. Né? Porque muitos se revoltam e chegam numa situação deplorável. Né? Então, essas são as razões que nos levam, muitas vezes, né, a necessitar de passar por esses estágios prolongados. Às vezes é o quê? É a família que está precisando. Às vezes é a família que não consegue se desligar, não consegue aceitar o desencarne daquela pessoa. Então, né, a pessoa vai se arrastando e não desencarna. Né? Uma senhora também que a gente acompanhou, ela passou 2 anos com câncer. 2 anos com câncer. A metástase já tinha chegado até o cérebro. E os filhos dizendo, como é que eu vou viver sem a mamãe? Como é que eu vou viver sem a mamãe? Nesses 30 anos de visita aos enfermos, nós tivemos momentos muito belos. Momentos muito belos. Um que eu não vou esquecer nunca é de uma jovem que a gente foi acompanhar. Acompanhamos ela durante 2 anos. Ia para o hospital de base, a gente ia fazer evangelho lá. Hospital de Sobradinho, a gente ia no hospital de Sobradinho. Voltava para casa, a gente visitava ela em casa. Mas eu conheci essa senhora quando ela ainda era saudável. Era uma pessoa extremamente incrédula e até irônica. Quando a gente falava de doutrina espírita perto dela, ela soltava aquele arzinho, aquele sorrisinho de canto de boca, de sarcasmo mesmo, tá? De ironia, e a gente não entendia por que ela tinha tanta aversão pela doutrina, pelas coisas que a doutrina trazia. Então ela era saudável nessa época.
A gente encontrava ela em festas, junto com a gente, festinha de aniversário. Lá estava ela. E, de repente, desenvolveu um câncer no corpo dela. A princípio, à medida que o câncer ia tomando conta, veio a revolta. A dor prolongada, né, foi fazendo com que a revolta fosse diminuindo, e foi nascendo, nesses 2 anos, no lugar da revolta, foi nascendo a humildade. Ela já se emocionava quando a gente lia o Evangelho para ela, quando a gente cantava Cristo é o nosso pão. Então, foi uma pessoa que foi mudando, foi uma transformação que eu nunca vou esquecer. E com 2 anos, ela já era totalmente, né, espiritualizada, à medida do possível. A ponto de ela mesma cortar os cordões fluídicos. Certa vez, Thelda, a gente estava lá no chão de flores, quando nós recebemos uma ligação da família. Era uma terça-feira de desobsessão, lá na chácara. Falei, olha, se vocês quiserem ver a fulana viva, a família falava assim, né? Vocês vão hoje, porque de hoje ela não passa. E nesses 2 anos, vendo aquela transformação, a gente quis acompanhar aquele espírito até o final. Esperamos a reunião de terça-feira, desobsessão, e fomos nos despedir dela. E aí vimos, só tinha trapo humano. Dia 1º de novembro de 95, isso. Marcou para mim, tá? 1º de novembro de 95. Véspera do dia de finados. E vendo aquela pessoa tão humilde, naquele estado lastimável, mas um espírito diferente. Já não era mais aquela alma irônica, orgulhosa. Já não era mais. E visitamos, fomos embora. Quando uma das pessoas que acompanhava a gente nos grupos de oração, esse grupo que funciona até hoje, sonhou com ela. E sonhou com ela deitada no local, em cima de uma cama, uma vasilha de água do lado, e ela metia as mãos na água e ficava passando no câncer, como se estivesse cortando alguma coisa e se desligando. E nesse sonho, o colega fala que ela só dizia uma coisa: nós temos que andar rápido antes que o Bira chegue. Bira era o cunhado, ela tinha um cunhado com esse nome. E à medida que ela ia fazendo aquela operação, que eu entendi depois que era desligamento, ela repetia: temos que andar logo, porque senão não vai dar tempo, o Bira chega. Falou isso 3 vezes, até que 4 horas da manhã, ainda naquele sono, a colega acorda com a campainha tocando. Ela acorda assustada, vai até o portão, quando abre, era justamente o Bira. E falou: nossa irmã acaba de falecer. Ou seja, aquele prolongamento ajudou ela a se espiritualizar tanto que ela participou do seu próprio desencarne. Será que nós vamos chegar assim? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Francisco, pela exposição da noite. Muito elucidativa, quase que um aconselhamento a todos nós. Nós vamos pedir então a Rubens tocar uma música, que servirá como prece final. E vamos pedir aos médiuns presentes aqui em nossa casa que possam se posicionar aqui. Lembrando que aqueles irmãos interessados no tratamento espiritual às quartas-feiras podem aguardar aqui no salão.
e a ficha será preenchida logo após. E os irmãos também presentes que quiserem receber o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a cartilha para o Evangelho em casa, no seu lar, temos aqui à disposição para doação. São livros novos. Irmão Sol, irmã Lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão Vento, irmã Luísa, cantem pra mim canções que tragam paz, que onde eu for eu leve o amor, que onde eu for eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei amor, caminhos de me achar. Vi lindas flores, Deus descansa.